Olá, eu sou o Vitor Fontana e esse é o seu Destaque ABC2, lugar da sua confiança para encontrar informação sobre fé, ciência e o diálogo entre essas duas coisas. E na edição dessa semana nós trazemos Marcelo Cabral, Thiago Pereira, integrantes aqui do Destaque e da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, para discutir as principais notícias da semana, que incluem o aumento da poluição de mares e oceanos em decorrência da Covid-19, com o descarte de plásticos e também o número elevado de brasileiros que não estariam dispostos a tomar a vacina contra a Covid-19 caso ela estivesse disponível nesse momento. Também conversamos sobre o número de fraudes em papers e artigos acadêmicos. Há pesquisadores agora desenvolvendo algoritmos e sistemas de informação para captar fraudes nas citações de artigos em jornais e revistas científicas. Isso é motivo de discussão e por isso a gente traz para a nossa discussão aqui, que você vai curtir daqui a pouco. Mas antes eu queria te convidar a nos acompanhar nas nossas redes sociais e aqui mesmo no nosso canal de Cristãos na Ciência, que se você não é inscrito, você pode se inscrever. Você pode ir também lá no nosso Twitter, no nosso Instagram, procurar por Cristãos na Ciência para saber tudo que acontece por aqui, tudo que acontece na Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, como por exemplo, essa semana o seminário online para a região de Macaé, também os nossos cursos, como por exemplo o curso de Pedagogia, Teoria e Prática, e também o nosso curso sobre tecnologia, os limites e desafios da tecnologia. São cursos que estão com inscrições abertas, você pode fazer a sua matrícula. E por fim, na próxima semana nós temos a primeira jornada de Direito e Fé Cristã, que você fica sabendo de todos os detalhes como? Nos seguindo no Twitter, no Instagram, também acessando o nosso site cristãosnaciencia.org.br e claro, se inscrevendo aqui nesse canal, deixando também o seu like, assim o YouTube te notifica quando tem Destaque ABC2 de novo. Toda quinta-feira temos aqui. Agora, sem mais delongas, nós podemos ir ao nosso papo sobre as notícias de hoje com Marcelo Cabral e Thiago Pereira. E para conversar sobre as notícias dessa semana, temos aqui hoje Marcelo Cabral, o nosso filósofo e economista aqui da BC2, e também Thiago Pereira, o nosso biólogo aqui da BC2. Então, estamos aqui em companhia ilustre e típica da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Obrigado a você, Marcelo, obrigado a você, Thiago. Espero que vocês estejam bem, apesar das circunstâncias terríveis, realmente, que essa crise coloca diante de todos nós, mas eu vejo aí no rosto de vocês que, pelo menos para hoje, vocês não estão aí lamentando o tempo todo. É bom ver um pouco de sorriso no rosto de alguém, gente. Obrigado por nos atender. Queria comentar, aliás, eu queria começar com a nossa notícia a respeito do aumento de lixo plástico nos oceanos. A gente já falou em notícias anteriores aqui no Destaque ABC2 dos benefícios da antropopausa para preservação de espécies. Se você não sabe o que é antropopausa, é como nós temos chamado a diminuição da atividade humana, antropo, né, anthropos, o homem, né, e a pausa, antropopausa, diminuição da atividade humana decorrente das quarentenas, dos lockdowns, da diminuição, sobretudo, do número de viagens que têm sido feitas. A gente tem aí uma repercussão em relação aos atropelamentos de animais. Entretanto, nem tudo são flores, né? A gente já sabe que agora, por causa de um estudo recente divulgado na revista Environmental Science and Technology, das repercussões da pandemia no descarte de máscaras e luvas no oceano, que aumentaram significativamente. Então, às vezes a gente tem algumas hipóteses que, quando a gente verifica a realidade, a gente percebe, opa, a realidade é um pouco mais complexa que isso. Então, a gente também tem repercussões ambientais negativas por causa da antropopausa, quem diria? Quem diria, né, Thiago?
Exatamente. Eu primeiro queria agradecer pela recepção calorosa, é um prazer sempre estar aqui, conversando com grandes amigos, Marcelo, Vitor, obrigado pela presença também. E, enfim, como você disse no começo, né, a gente já reportou aí atrás em alguns programas, né, algumas notícias que mostram que parece que essa pausa na humanidade, né, esse lockdown em todo o planeta vai gerando alguns benefícios para a natureza, para os estudos ecológicos que têm mostrado sobrevivência o reaparecimento de animais silvestres, animais selvagens em locais públicos. Os animais estão reaparecendo, parece, né? A vida selvagem está voltando, não estão mais sendo tão inibidas pela vida humana que ocupa esses espaços, né? Então, e houve, por exemplo, a gente reportou uma notícia há pouco tempo sobre essa diminuição da queda de mortes nas estradas, mortes de animais que fazem esse ciclo e atravessam as estradas, tanto vertebrados, tanto outros animais que também tentam fazer esse processo, sempre são... Então a gente tem índices muito catalogados já de altos índices de morte nas estradas, isso aconteceu. E a gente tem talvez o mais conhecido, né, que tem sido mais relatado, a diminuição dos índices de carbono na atmosfera. A gente tem baixa atividade industrial, né, em alguns lugares, por exemplo, na China, a atividade industrial reduziu bastante, houve uma queda de emissão de carbono. Em outros locais também, onde está tendo menos circulação, desativação de algumas indústrias também, houve queda de poluição no ar mesmo, né, isso pode ter algum efeito muito benéfico para a atmosfera, para a redução que se almeja, né, até 2030, a gente tem um plano mundial, de acordo com o Acordo de Paris, que foi assinado recentemente pela grande maioria dos países do planeta, que tentam buscar essa redução do aquecimento global através da redução das emissões de carbono de origem antropogênica. E isso parece que está acontecendo, né? Assim, há umas previsões boas de que a redução dessa emissão nesse ano de 2020 será menor do que a emissão de 2019. Isso já está sendo uma boa previsão para isso. Ou seja, há benefícios. Mas aí, de outro lado, a gente começa a olhar que, não, pera lá, a abordagem tem que ser mais holística. A abordagem precisa... As modelagens, elas são muito complexas porque elas sempre vão ter outro lado. Elas sempre vão mostrar alguns efeitos colaterais também. E aí esse é o ponto desse estudo, né, que você citou, que está mostrando que os oceanos estão sofrendo muito com o excesso de lixo sendo produzido, lixo plástico. Isso tem diversos fatores envolvidos também. Tem excesso de produção de luvas e de máscaras e de produtos de segurança, né? Enfim, e produtos descartáveis cada vez mais sendo usados, né? Plásticos descartáveis que são usados uma vez só, descartados por causa do medo e para excesso de segurança, né? Que a gente precisa ter contra a Covid. Então a gente está produzindo mais plástico, está descartando plástico de forma mais rápida. Então o excesso de plástico está aparecendo e isso está se refletindo no que está sendo jogado nos oceanos. Houve também uma baixa do preço do petróleo, então estimula a produção de plástico oriundo de petróleo e não de outras matérias-primas que são biodegradáveis, por exemplo, outras matérias-primas que não são do petróleo, né? Então a gente teve isso também, teve uma oferta exagerada de um petróleo mais barato que gerou produtos plásticos mais baratos, e isso está sendo jogado no mercado. E aumentou o consumo, as pessoas estão consumindo mais alimentos embalados que estão consumindo em casa, comprando e trazendo para casa. Enfim, tudo isso está indo para os oceanos. Por exemplo, luvas e alguns excessos de produtos são confundidos com alimentos, como, por exemplo, tartarugas que se alimentam de águas-vivas, por exemplo, confundem com as luvas que estão lá boiando, se alimentam disso, isso gera um efeito extremamente negativo, né, e pode levar à morte. Então a gente tem um problema muito sério nos oceanos, que a boa notícia o problema dos plásticos nos oceanos pode ser revertido. Existem tecnologias sendo desenvolvidas, existem tecnologias que podem ser investidas para que o problema dos oceanos se resolva a médio prazo, a curto e médio prazo. Né? Então, o nosso foco hoje é buscar investir nessas tecnologias que possam recuperar esse plástico dos oceanos, incentivar a reciclagem e várias outras coisas. Um outro problema, só para fechar aqui, é essa ideia de que
como muitas indústrias estão parando, até as próprias indústrias de reciclagem estão paradas. Isso implica em menos resgate dos plásticos que estão nos oceanos. Ou seja, é um efeito colateral muito sério que a gente está vivendo e que tem atingido há uma previsão de que até 2050, e a modelagem foi feita antes da Covid, ou seja, antes desse problema ter se intensificado, de que até 2050 a quantidade de plástico, ou seja, de matéria, de massa, de plástico nos oceanos seria maior que a de peixes. Então, a coisa é muito séria. E a gente precisa estar atento a isso. Duas coisas. Eu queria lembrar o nosso espectador que quando o Thiago Pereira fala de modelagem, estimativa do que vai acontecer no futuro, se você tem alguma dúvida de como tratar essas questões estatísticas e de estimativas, nós temos uma edição do Destaque ABC2 com o doutor Roberto Krenkel, que é físico e atua especificamente nessa área de projeção e construção de modelos, e ele explica especificamente como tem funcionado a produção de modelos e projeções e estimativas para as questões concernentes à Covid-19. Então, nós trouxemos aí uma das autoridades no Brasil hoje sobre essas projeções e estimativas para conversar. Então, fica feita a indicação do episódio que nós tivemos. E eu queria, Marcelo, usar um pouco do teu conhecimento de economista para explicar um pouco melhor uma das coisas que o Thiago citou, para ver se eu estou entendendo direito. Bom, você fala assim, tem menos carro na rua. Tem menos carro na rua, eu consumo menos gasolina, eu consumo menos combustível fóssil. Maravilha, ótimo, menos combustível fóssil, menos carbono na atmosfera. Em tese é isso aí, legal. Muito bem. Mas aí, quem está extraindo petróleo dá outro fim para esse petróleo, acaba sendo o plástico. Na minha cabeça, imediatamente veio aquela ideia do setor sucroalcooleiro no Brasil, que o cara tem aquele canavial, aquele plantio de cana, e ele está sempre fazendo conta se vale a pena transformar aquilo em álcool ou se vale a pena transformar aquilo em açúcar. Aumentou ou diminuiu o preço de um ou de outro? O álcool ficou num preço desinteressante, então não compensa mais eu produzir álcool, eu produzo açúcar. É mais ou menos a mesma coisa. A gente está num mato sem cachorro, Marcelo, que não adianta. De alguma maneira o cara sempre vai produzir alguma coisa que vai dar problema. Como é que funciona isso na economia? Cara, bom, também quero agradecer, Vitor, o seu convite para estar aqui no programa Destaque, comentando notícias importantes. Então, assim, quando a gente está num bate-papo desses, é sempre um esforço de transformar coisas que são muito complexas e daria para falar horas, dias. Tem gente que estuda a vida inteira para tentar responder sua pergunta em algo mais concreto. Então, quando você fez uma boa comparação do petróleo com o açúcar, porque quando a gente pensa na produção dos diversos produtos que são produzidos hoje no mundo, a gente pode categorizá-los em alguns agrupamentos de produtos que parecem. Então, por exemplo, a gente tem as commodities, que são produtos normalmente mais primários, que são extraídos da natureza, produtos que não têm tanto trabalho em termos de imputar neles tecnologia. Embora, gente, é claro que para extrair petróleo não basta se fazer um furo e pôr num barril e cana também nessa jogar sementinha. A gente sabe que tem todo um preparo tecnológico. Mas há, claro, uma diferença entre petróleo e produzir um chip, em termos de complexidade tecnológica. Então, esses produtos que são matéria-primas, como a cana e o petróleo, eles são produzidos em grandes quantidades. E para que a economia deles funcione, e eles não parem de serem produzidos, porque existe toda uma cadeia gigantesca de bens, pessoas que dependem deles. Os produtores, eles já têm antecipado os preços de meses até anos de como que vai ser esses produtos. E, claro, tem toda uma engenharia financeira para isso acontecer. Mas qual que é o ponto? Eles já têm toda uma estrutura de o seguinte, uma vez que eu produzir, eu tenho que dar um jeito de levar isso para frente, de vender, em outras palavras. Eu posso vender para vários setores. E, é claro, em cada momento eu vou decidir para qual setor vale a pena mais vender por uma questão de preço. Então, o petróleo
tem uma série de usos, desde produção de plásticos, desde produção de luvas para enfermeiros e médicos, até para combustível para os nossos carros, aviões. E quando você extrai, você começa a ter acúmulo de barril sem vender, o preço começa a cair, você deixa os produtores ansiosos, porque eles fizeram um cálculo, então eles têm que dar um jeito de sair, de diminuir os estoques para o preço não ter minimamente vendável. Então, assim, de um lado, tem a própria economia de mercado vai funcionar uma regulação de preços para que haja uma venda constante, uma venda mais ou menos linear das coisas, especialmente dessas grandes commodities. O que não significa, eu acho que sim, que a pergunta vai... Então a gente está no fatalismo, a gente sempre vai produzir petróleo igual e o meio ambiente vai sempre sofrer igual por causa desses combustíveis fósseis, etc. Não, não é um fatalismo também. E aqui o economista chama o Bonhoeffer falava o seguinte: qual que é a métrica da ética? Qual que é a métrica da ética? Ela é o seguinte: a verdadeira ética, ou a pessoa que é verdadeiramente ética, é aquela que vive para gerações futuras. Uhum. Então, isso pode parecer estranho, você não está esperando Jesus voltar? É claro que eu estou. Mas se a gente pensa o ético como aquilo que não é autocentrado, que é algo que eu dou para os outros, a questão é que tipo de mundo eu estou legando para os outros? É isso que o Bonhoeffer perguntava. No ponto de vista econômico, a gente pode começar, em alguma medida, a pensar quais são as decisões econômicas hoje que, de alguma forma, vão legar um mundo melhor para as gerações que vão vir. Do ponto de vista ambiental, quais são as decisões hoje que vão legar um mundo um pouco melhor para as gerações que vão vir? É impressão minha ou você está usando um teólogo para fundamentar a teoria econômica? Você está usando Dietrich Bonhoeffer para não teoria econômica, mas para fundamentar uma ética econômica para depois aplicar a teoria? Um pouco disso sim, né? De um lado, os próprios economistas que defendem a economia como uma ciência dura, em algum sentido, vão alegar isso, de que a própria economia ela não dá os valores a si mesma, ou seja, a economia pode nos ensinar uma série de métodos para compreender, interpretar como que funciona o mundo da produção, aplicação e transmissão dos bens que a gente produz. A economia faz isso. Agora, quem que vai dar uma norma, um conjunto de normas para falar assim, afinal de contas, como eu tenho que produzir as coisas? Como eu tenho que distribuir as coisas? A economia pode me dizer em termos de eficiência, mas ela não vai dar um valor ou um conjunto de valores para me ensinar isso. E a teologia pode. Eu creio nisso. Só para dar um outro exemplo aqui do N.T. Wright, no livro dele Eu Creio Agora, ele conta a seguinte historinha de um aluno dele, que é estudante de teologia, e foi fazer um tipo de estágio em algum país em desenvolvimento. Nós aqui no Brasil, não era no Brasil, não lembro qual país era, mas ele voltou com a convicção que ele queria trabalhar em termos de política internacional para ajudar no desenvolvimento dos países subdesenvolvidos. E daí o diretor do seminário chegou para ele e falou assim: poxa, que legal que você está estudando isso. Mas então por que você está fazendo teologia, não economia, relações internacionais? E o N.T. Wright falou assim: a que ponto nós chegamos de pensar que a teologia é irrelevante para pensar esse tipo de questão? Tem alguma coisa errada com a nossa teologia. Coisa muito errada. Aliás, assim, de novo, retomando algo que a gente já tem discutido aqui no Destaque ABC2, né? Tanto o Yuri Breder, que esteve aqui com a gente, mostrando que a apologética do século XXI, em grande medida, é precisamente essa apologética que é capaz de promover o diálogo entre a teologia e essas disciplinas científicas. Então, você pergunta para o Yuri, quem é apologeta? E ele não vai tanto naquela apologia clássica de perguntas e respostas e grandes defesas a respeito de temas da fé, e ele responde como grandes apologetas aqueles que conseguem fazer a teologia dialogar com a cultura e com a ciência. Ele vai no Tim Keller, ele vai no John Stott, ele vai no Schaeffer, né?
E por outro lado, a nossa conversa com o Luiz Saião, que é essa questão das delimitações de capacidades disciplinares da filosofia, da teologia, da ciência, que é uma coisa tão necessária para a gente hoje. Essa história que você estava contando, Marcelo, eu acho que assim responde muito do problema que nós temos no Brasil, que é uma sociedade muito religiosa, que se tivesse uma teologia mais robusta, essa é a minha opinião, aí eu queria ouvir a opinião de vocês dois. Se tivesse uma teologia mais robusta, a gente não chegaria no problema que a gente tem, por exemplo, de uma das outras nossas notícias, que é o seguinte: o Datafolha deu essa semana que 9% da população brasileira, caso uma vacina contra a Covid-19 estivesse disponível agora, não tomaria vacina. Não se submeteria à vacina. E eu até entendo alguns motivos sofisticados para se dizer, não, eu quero esperar um pouco. Como a gente até já falou também no destaque em alguns momentos, né? Mas eu estou falando aqui de um décimo de pessoas, 10% das pessoas quase, que não tomariam hipótese alguma. Então a gente tem um movimento antivacina sério no Brasil agora. E talvez se a gente tivesse teologia mais robusta e mais bem feita, a gente não tivesse esse tipo de problema. Eu não sei qual que é a tua impressão, Thiago, se isso fala com você de alguma maneira. Isso passa, sim, por esse déficit de conhecimento mais amplo e desse preconceito com a teologia, sim, com certeza. Mas eu acho que ela vai além, né? Ela vai, inclusive, nessa falta de instrução científica, de conhecimento científico por parte de toda a população, sejam cristãos ou não cristãos, por uma dificuldade de divulgação científica bem feita e de uma conversa entre os setores, né? Tanto o setor acadêmico quanto as escolas e outros setores da sociedade, as igrejas, inclusive, né? E o trabalho que a ABC2 tem feito de trazer essa ponte entre igreja e universidade, igreja e academia, igreja e escola, tentando suprir essa lacuna mesmo que a gente acabou criando, né? Isso vem de tradições que colocam ciência e religião em conflito, ou colocam ciência e religião como pontos que não, sem interseção, né? Sem conversa, cada uma na sua área, com uma independência muito grande. Então, a gente está tentando construir com a ABC2 uma ponte, né, entre isso, para que a gente consiga raciocinar melhor sobre essas questões, e isso é muito temerário, né? Essa pesquisa mostrou que se nós temos quase 10% de brasileiros que não tomariam a vacina, isso mostra, primeiro, uma deficiência no entendimento sobre a vacina em si, né, no entendimento de sociedade como um todo, né, de como que você, se vacinando, você protege a si próprio, mas também protege a sociedade. Você não se torna um vetor, né? E então falta também essa formação em geral que para fugir desse individualismo, desse hedonismo também, né? Dessa questão que está muito focada na pessoa e ela não consegue se enxergar como parte de uma sociedade, que ela pode contribuir com a sociedade, por exemplo, tomando uma vacina, né? Vacinações em massa, elas dependem de que toda a população esteja imunizada, porque a própria vacina nunca será 100% eficiente. Ela sempre vai ter uma média. Então, quanto mais pessoas estiverem vacinadas, e a gente tem visto problemas sérios lá nos Estados Unidos, por exemplo, que talvez seja o grande estudo de caso de uma população, de uma sociedade que comprou essa ideia do anti-vacina, né? Essa mesma pesquisa que você citou, ela, para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, e nós não estamos tão ruins quanto os Estados Unidos, lá são 3 vezes mais, lá são 27% da população que não tomaria vacina. E lá existe, por exemplo, um movimento muito mais forte de pessoas que se recusam a usar máscaras, por exemplo. Sim. Então, às custas de todas as pesquisas, de todo o esforço da comunidade científica, acadêmica, de comunicar e de trazer isso, há uma negação, um negacionismo muito forte. E aí, nessa esteira, vem outros problemas, né? Por exemplo, recentemente, aí foi anunciado a vacina da Rússia, que está sendo já está começando a ser distribuída. A Sputnik 5 ou Sputnik 5 ou Sputnik V? Eu achei... não sei também, mas eu achei ótimo esse nome. É V. E
que é outro problema, né? Mostra como que as pessoas acabam comprando a ideia ou acabam rejeitando a ideia sem ter fundamento para entender por qual que é a questão real relacionada à vacina da Rússia, né? E aí, não, mas essa vacina nunca vai funcionar, isso é impossível. Ou essa vacina vai funcionar e... Tá, mas aí a gente precisa de parâmetros para analisar esse problema. Eu vou dar esse exemplo aqui da vacina da Rússia, que eu acho que pode ajudar a gente pensar em como que a gente pode olhar para um problema e raciocinar a partir do que se apresenta, né? Por exemplo, a vacina na Rússia, ela pode funcionar. Sim, ela pode funcionar. Mesmo que ela tenha... o primeiro problema com a vacina da Rússia é que ela não tem pesquisas científicas publicadas mostrando os métodos que foram desenvolvidos para que ela existisse. Então, não se sabe, é uma grande incógnita para a comunidade científica internacional que vacina é essa, como ela atua, quais são as formas de atuação e quais são, como que ela gera imunidade, quais são as respostas. Na verdade, não se tem isso. Ninguém sabe o que é os comunicados não são da comunidade científica russa, são do governo russo. Ou seja, fogem, né, deles. Então, isso gera essa desconfiança. Se sabe que é uma vacina que está, por exemplo, na fase 1. Todas as vacinas, e a gente tem também um programa sobre vacina aí para trás, né, com o doutor... Mauro Tamesawa. Então, quem tiver interesse pode procurar lá. Mas que mostra que a gente tem fases, né, no desenvolvimento de vacinas. Fase 1, fase 2, fase 3, que é a fase clínica com humanos, que é a sequência que a OMS aceita, que ela recomenda, para que a gente possa ter a comunidade científica. Então, são diretrizes para que a comunidade científica possa mostrar seus resultados e para que a sociedade esteja segura. A gente vê... Pode falar. A gente vê dois problemas em relação. Um dos negacionistas, das pessoas que falam, não vou tomar vacina, não importa quantos testes sejam feitos, não importa quantas organizações atestem a segurança e eficácia, nós não vamos tomar porque a gente é contra a vacina por XYZ motivos. E temos o exemplo da Rússia, que parece que é o contrário. Daí não é uma questão da população, mas do governo de acelerar ou pular ou ignorar certos passos para o desenvolvimento de uma vacina segura e querer colocar logo para resolver logo o problema da Covid. Então, quando você vai olhar... No caso, né, é como se tivesse uma agenda política por trás para aumentar a popularidade do governo, coisas do tipo, né? E tem. Há indícios, assim... só para contextualizar um pouco mais ainda o nosso espectador a respeito do que tem acontecido na Rússia, a título de curiosidade, Sputnik, projeto espacial russo, foram 3 edições, por isso que chamar Sputnik vacina de Sputnik 5 não faz muito sentido. Você tem Sputnik 1, 2 e 3, pulou para 5 por quê? Então muito provavelmente é Sputnik V de vacina. Mas o fato dos caras chamarem de Sputnik, você fala, pô, mas é uma corrida, como foi a corrida espacial? Então você já tem uma questão geopolítica aí. Depois você tem outra questão geopolítica, que é uma acusação que a gente não tem como verificar, mas que parece ter algum fundamento por parte das agências de inteligência ocidentais sobre a Rússia, de que a Rússia teria tentado roubar dados de pesquisa por meio cybereletrônico, ou seja, por meio de crackers, roubar dados científicos, fazer espionagem industrial para a produção da sua própria vacina. Quando você tem agência de inteligência envolvida, o nome disso é corrida política, não tem outro nome. Depois, além disso, outro fator de risco importante é o que o Thiago já citou. Quem está divulgando e onde está divulgando as questões metodológicas, as descobertas científicas, etc. Não são os cientistas, é o Kremlin. Aí quando você olha para essas divulgações e essas descobertas, etc., você tem um outro problema. Você tem o Putin, por exemplo, dizendo que a vacina foi testada e foi testada na filha dele. Isso é narrativa política, isso é discurso político. E aí ele vai dizer o seguinte, não, mas a minha filha pode ser testada, ela é da área médica, ela está envolvida na pesquisa, mas o uso disso como ferramenta de comunicação que é o problema. Não o fato dela ter sido testada ou não, sendo ela médica e pesquisadora, que seria do primeiro grupo a ser testado, etc., ou estaria de acordo
com as orientações de pesquisa como deveria ter sido feito, ela é incluída? Sim, mas você usar essa informação como argumento de autoridade para dizer que a vacina é boa, isso é uso político. Sim. Então, quando você junta todos esses fatores, você fala, não, isso aqui é uma corrida, independentemente de você dizer, a vacina russa é segura ou não. E aí tem um último ponto, que é matemático mesmo, que é o seguinte, quando você vê os tais estágios de produção da vacina e os períodos de tempo necessários para que cada um deles transcorra, e os períodos de tempo necessários para que haja os testes de segurança da vacina, é impossível que a vacina russa tenha passado por todos eles. Não dá. Não bate matematicamente. Então você tem ali um problema sério. Aí tentando resgatar aquele ponto, né, que eu comecei também de... Então, como que a gente pode olhar para o ponto de vista o científico do funcionamento da vacina também, né, para mostrar como que vai além ainda desse problema. No caso, ela pode funcionar. Sim, se ela funciona, a Rússia é soberana e vai aplicar lá, por exemplo. Mas como que o Brasil se apropriaria disso? A Anvisa é que regulamenta esse tipo de... essa questão aqui, né? E para a Anvisa aprovar, a gente precisaria de ter as pesquisas publicadas. Não existem essas pesquisas. Então, o Brasil não se apropriaria disso. A gente não seria um benefício mundial, porque outros países também não poderiam usar, porque qual a garantia, através de estudos científicos que dão respaldo para esse bom funcionamento, né? Esse seria um problema. Aí esse seria o caso se ela funciona. Caso ela não funcione, pode ser, caso ela não funcione e ela seja inócua, ela seja inofensiva, não gere problema nenhum. Mas isso pode gerar uma falsa sensação de segurança em quem foi administrado e a pessoa acaba relaxando nas suas atitudes, né, de segurança sanitárias e distanciamento social, e tudo, isso acaba sendo prejudicado porque a pessoa assume uma falsa sensação de segurança mesmo, porque a vacina não causou mal, não causou bem, mas ela acha que funcionou. E realmente a vacina não funcionou. Isso já gera um problema. E o outro problema maior é se a vacina realmente não funciona e ela pode ter danos sérios, né? E se ela tem danos, se ela causa problemas, isso reforça ainda mais quem já faz parte do movimento antivacina. Você vai mostrar e falar, olha só o que está acontecendo, viu? A vacina está gerando efeitos colaterais. Precisamente. E aí... Então, nas três instâncias, isso pode gerar problema. Seja ela funcionando, o quadro, ela funcionando ou não funcionando. Então, é difícil, é muito complicado, a gente tem que ficar muito esperto com isso. Tem uma quarta hipótese, Thiago. Tem uma quarta hipótese que também fortalece o argumento de quem é antivacina. Se ocorre, se acaba acontecendo, os caras acabam que se apropriam dessa narrativa, que é a seguinte: a vacina funciona, não tem grandes efeitos colaterais, entretanto, ela tem um funcionamento limitado. Como existem vacinas no mercado hoje, que você vai lá numa rede hospitalar privada e compra a vacina, e você pode fazer isso se você quiser, você vai lá na rede privada, compra a vacina, pega uma recomendação médica e tal, mas que ela não imuniza 100% das pessoas. Você tem uma imunização parcial da população. E o que acaba acontecendo? Ela é boa, ela é eficiente, só que ela é boa e eficiente para 50%, 60% das pessoas. E aí, você não atinge a tal imunização de rebanho e passa a falsa sensação de que veio a vacina, todo mundo se vacinou, os cientistas, entre aspas, disseram que a vacina é eficiente, porque de fato, quando você olha para o paper, ela é eficiente para um número limitado de pessoas e para uma situação limitada de sintomas. Só que aí o que acontece? A cabeça do cara já trabalha numa mentalidade, numa rotação de evidência anedótica do que acontece com o vizinho dele, não com o que acontece na realidade, e o vizinho dele tomou a vacina e contraiu a porcaria da doença. E aí, o antivacina, que já tem essa propensão, a teoria da conspiração e tal, mesmo a vacina funcionando, mas com essas limitações, o camarada vai lá e fala, tá vendo? Tomou a vacina, não funcionou, etc, etc. Então, assim, essa discussão de vacina, ela é uma discussão que exige um alto grau de maturidade e de informação. E eu só acho
que isso pode se relacionar um pouco com questões teológicas, até pelo que você mencionou, Tiago, da questão da máscara, por exemplo. Rapidamente, quando a gente tem essas zonas nebulosas, e aí a minha opinião, eu posso estar muito errado, mas é muito rápido quando a gente tem essas questões nebulosas a respeito da certeza das situações, a gente elaborar explicações mágicas para as coisas e usar elementos de qualquer religião, de qualquer fé, isso não é só o cristianismo, para ocupar espaços de explicação na nossa cabeça. Esse negócio da máscara, para mim, é emblemático. Tá cheio de gente nos Estados Unidos, e aí eu tô falando da minha experiência anedótica, não tenho evidência científica, eu tô falando, tá cheio de gente. Quantas pessoas são, onde estão, quem são, não sei, não fiz essa pesquisa, não tenho espaço amostral certinho, não tá. Então, mas assim, tá cheio de gente usando versículo fora de contexto, e sendo mais específico, 1 aos Coríntios 13, quando Paulo fala que verá face a face, que até o Renato Russo canta em português no Monte Castelo, né? Que verei como eu sou visto, veremos face a face, agora eu vejo em parte e tal, mas nós poderemos conhecer como somos conhecidos, etc. Tem gente usando essa passagem bíblica para se dizer contra a máscara. E espalhando meme na internet com esse versículo dentro de uma máscara como ilustração. E isso começou por meio de um pastor de uma igreja reformada. Esse meme começou a ser espalhado aqui nos Estados Unidos de um pastor de uma igreja reformada, que em tese deveria ter uma boa teologia, etc, etc. Então, rapidamente, quando você tem essas questões nebulosas, quando existe espaço para... mas existe... Rapidamente o discurso mágico toma conta das pessoas, e se as pessoas não têm o mínimo de recurso hermenêutico teológico, elas caem até mesmo numa coisa banal como essa, de você falar, não, eu não vou usar máscara porque não é ver Deus face a face. Putz, ainda bem. Assim, eu falo, como que o cara tá usando um versículo desse para falar isso? E as pessoas estão replicando. Vai muito além, né? É um malabarismo, uma acrobacia para poder justificar o que seria muito simples, né? E se a gente pensa no amor ao próximo, a gente usa máscara. Muito bem. Eu acho que seria o mínimo. Acho que não precisa ser muito complexo, né? Existem outras formas mais práticas e mais curtas de chegar numa boa conclusão sobre isso. Bom, para encerrar o nosso ciclo, o nosso giro de notícias, eu queria apresentar arriscadamente uma dessas notícias que nos coloca nessas zonas cinzentas de incerteza e já adiantar a minha pergunta para você, Marcelo. Nessas zonas cinzentas de incerteza, como proceder? Então, essa semana, 2 especialistas em biomedicina e ciências da computação, então a interdisciplinaridade aí, né, do Oklahoma Medical Research Foundation, publicaram uma pesquisa que mostra uma enorme incidência de fraude em citações de artigos acadêmicos, mostrando que, pelo algoritmo que eles montaram, isso ainda precisa ser revisto por outros especialistas para ver se esse algoritmo funciona direitinho, se essa descoberta está ok, mas isso acaba que vem ao encontro de boa parte da experiência de quem publica em material acadêmico e tal, mas mostrando que de 20 a 25% dos papers acadêmicos contém problemas de citação, citações indevidas ou citações que são apenas notas de rodapé para encher linguiça, que não correspondem à fundamentação que deveriam fundamentar no corpo do paper, e os caras desenvolveram um algoritmo para rastrear isso nos papers especificamente da área da saúde.
o que coloca a gente num âmbito de suspeita do que se publica de material acadêmico. O que você me diz, Marcelo? Pois é, Vitor. Bom, primeiro é um ponto que creio que seja senso comum entre todos nós e todos os nossos ouvintes, de que todo empreendimento humano, inclusive a prática científica, contém fraudes, contém pessoas e com práticas para se autobeneficiar. Dentro do mundo acadêmico, e daí não só científico, mas no mundo acadêmico em geral, nós sabemos que uma das moedas valiosas é o número de citações. Então, seu nome ser bastante citado, isso é uma moeda que conta, uma métrica importante para a carreira de um acadêmico, etc. Então, há uma tendência, há uma tentação, se eu puder dizer, uma tentação acadêmica de eu usar estratégias que beneficiem coisas que vão permitir que o meu artigo, minha publicação seja mais citada. É uma tentação acadêmica, talvez uma tentação que pessoas de outras áreas não conheçam, porque cada vocação, cada área tem também suas tentações particulares. E às vezes tem causas até mais graves, né? Deixa eu pegar aqui até o nome dele, mas tem um caso importante que aconteceu um tempo atrás, no início dos anos 2000, um físico jovem, uma estrela, estava voando em termos de publicações, ganhando prêmios. O nome dele era Jan Hendrik Schon. Então, o caso do Schon ficou muito famoso porque ele era um físico que estava voando na sua carreira acadêmica, brilhante, ganhando vários prêmios, reconhecimentos públicos, publicação nos periódicos mais importantes, até que começou-se a desconfiar que alguns dos seus dados não eram tão confiáveis. No começo achou que alguns dados lá de um experimento dele não estavam se verificando em cientistas que tentaram replicar, e daí naquele caso particular ele falou, não, de fato isso aqui foi um erro meu, mas daí isso acendeu um tipo de sinalzinho amarelo, então vários outros cientistas começaram a investigar com mais cuidado os dados que o Schon estava usando, e se percebeu que ele era uma grande fraude. E ele teve, olha só, artigos publicados nas revistas mais importantes, que são revistas revisadas por pares. Ou seja, hipoteticamente, os artigos que ele submeteu foram revisados, foram revistas. Isso lança uma série de problemas, porque você vai falar, bom, é claro, gente, que dependendo da complexidade de um experimento, é muito difícil para o revisor arrumar todo um aparato laboratorial e refazer o experimento. Mas, Vitor, desculpa aqui a digressão, mas só para mostrar que tanto no campo acadêmico mais amplamente, como você trouxe aí, o problema das citações, e no caso das ciências naturais, a questão dos experimentos em particular, existe um problema que é um problema da honestidade. E por que eu estou falando um jargão tão comum? Porque tem um filósofo da ciência que publicou um livro ano passado, o Robert Pinnock, que é um livro, um filósofo da ciência importante, né, que chama O Instinto pela Verdade. E o subtítulo é algo como Curiosidade, e aí sim, o caráter moral da ciência. E ele vai discutir exatamente esses problemas, tá bom? Os problemas que a gente está debatendo aqui. Do que há um erro, talvez, da filosofia da ciência do século XX e da linguagem de muitos cientistas contemporâneos de afirmar que a ciência é algo amoral, algo que não tem valores morais, que é simplesmente métodos excelentes para produzir os melhores resultados, para chegar às descobertas. E por que isso é um erro? Tá? Porque é claro que onde tem práticas humanas, a gente tem o fator moral atuando. Ponto. A prática pode ser uma pesquisa, coleta de dados, a escrita de um artigo, a citação de artigos no meu artigo, são práticas que eu estou realizando. Assim como eu escovo o dente, como eu desço com o cachorro, como eu gravo vídeo, como eu assisto televisão, qualquer prática ela sempre vai conter um valor normativo, um valor ético. E na ciência é muito importante que isso seja revelado, não escondido. O que a gente vê nesses casos?
problemas éticos. Ou, se a gente quiser falar, uma falta de ética, um erro moral, uma desonestidade. Se eu quiser usar um jargão teológico ainda, caíram em tentação. Mas só para complementar aqui o meu ponto e fechar esse assunto, pelo menos da minha perspectiva, o que o Robert Pinnock fala sobre isso e eu concordo. Duas coisas. Então, primeiro, nós não devemos esconder, mas nós devemos insistir que sim, que a ciência e as diversas práticas acadêmicas contêm um elemento moral. Agora, veja bem, o segundo ponto que ele vai insistir é: isso não diminui ou não é uma depreciação do trabalho científico, mas é uma lembrança, uma afirmação de que para que esses empreendimentos funcionem bem, nós precisamos tanto dos métodos, das habilidades que foram sendo e ainda são produzidas. Então, como que eu vou fazer uma boa observação num telescópio? O Galileu começou a aprimorar isso, até hoje a gente tem todo um super maquinário para exploração espacial. Como que eu vou fazer um teste químico com reagente para testar se a vacina é eficiente? Existe toda uma cadeia de métodos que foram sendo aprimorados, melhorados, que são importantes. Então nós precisamos disso para a ciência, mas nós precisamos também do quê? De certas virtudes serem cultivadas e de contextos coletivos que corrijam as falhas individuais. Então veja só, né? Por que tem aquela famosa frase de que a democracia é o pior sistema político, tirando todos os outros? Porque, apesar das diversas ineficiências da democracia de voto popular, ela apresenta, aparentemente, a melhor maneira da gente ter pesos e contrapesos, ou diferentes agentes e diferentes instituições tomando conta ou prestando conta uma para as outras. Uma autocorreção. Na prática acadêmica, nós temos isso acontecendo. A gente tem revisão por pares, nós temos um tipo de concorrência por publicações. No caso das ciências naturais, você tem que falar os seus dados, tem que falar como você conseguiu os seus dados. Então, veja bem, alguém pode vir aqui criticar, tá vendo? A ciência é cheia de fraude. Alguém pode replicar, tá vendo? A ciência pode demorar um pouquinho, mas ela encontra suas fraudes. Ela desnuda suas fraudes. Alguém pode falar, tá vendo? A academia tem vários vícios, tem mesmo. Mas nós temos uma organização coletiva ou social que encontra os problemas e acusa os problemas e desnuda os problemas. Então, eu estou resumindo isso por quê? Porque esse tipo de notícia, para mim, revela o quê? Que isso não deve ser usado para desacreditar a prática científica ou a prática acadêmica, mas deve, primeiro, para nós valorizarmos o seu caráter coletivo ou social, e dois, para que nós, como cristãos, nós podemos contribuir cultivando virtudes como honestidade, prestação de contas, para que a nossa sociedade seja mais carregada desse capital moral e em todas as suas práticas a gente tenha menos corrupções. Tem até um projeto sendo atualmente financiado pela Templeton sobre a virtude da accountability, que a gente traduz normalmente por prestação de contas, que analisa diversos ambientes sociais, igrejas, governos e grupos de pesquisa científica, para analisar o efeito positivo de quando essas organizações têm prestação de contas, ou seja, eu tenho que falar do que eu estou fazendo e eu não vou poder esconder só para mim. A gente sabe, talvez, no meio cristão, o que acontece com igrejas que pastores não prestam conta para ninguém. Normalmente, não vou dizer 100% dos casos, mas normalmente isso gera um tipo de corrupção ou um acobertamento dos erros e dos pecados que lá para frente, quando é desnudado, o impacto é grande. Então, nós precisamos o quê, como cristãos? Imbuir a nossa sociedade de honestidade, prestação de contas e preservar o caráter coletivo da academia e da ciência. Eu queria complementar uma questão. Dá tempo, Vitor? Dá, vamos lá. Então, o Marcelo falou muito sobre essa questão, né, dessa virtude da honestidade dentro do meio acadêmico, né, e principalmente porque é um meio que está sujeito a muitas questões de fraudes mesmo, né. Mas existe um outro ponto, talvez
seja útil para complementar essa ideia, é a própria questão de falha humana por erros não percebidos mesmo. Tem uma pesquisa também que já mostrou, eu acho que a gente até noticiou a um dos nossos primeiros programas, sobre uma pesquisa que mostrou como que já se identifica uma porcentagem de erros, de falhas técnicas mesmo, em diversos artigos científicos, né? Então, são esses que não são por desvios morais ou por desvios de caráter, mas são simplesmente por falhas técnicas, porque cientistas são humanos, né? Então também falham, e isso passa, é revisado por 3 ou 4 outros cientistas anônimos, e passa por eles também, e aquilo vai para o editor e existem realmente falhas técnicas que passam. E aí, naquele diálogo com a teologia, né, que a gente vai entender que nós somos humanos, nós estamos caídos, né, somos seres humanos que falham mesmo. Nós temos, e aí, outra virtude que talvez a gente possa levantar aqui, além da honestidade, é a humildade que o cientista precisa ter em reconhecer a sua falha, corrigi-la posteriormente e vir a público, inclusive, para admitir isso, né? Olha, e aí você tem erratas, você tem novos artigos sendo publicados, você tem a necessidade desse desenvolvimento de uma humildade científica, dessa virtude, né, que vai fazer com que cientistas se retratem publicamente, e que em prol desse zelo pela atividade científica, como uma busca constante pelo aprimoramento, tanto na produção científica quanto no processo de publicação disso, vai mostrar que o cientista está disposto a se retratar em prol desse empreendimento científico que é muito maior, que vai se beneficiar a sociedade inteira, né, como um todo. Uhum. Marcelo ia falar alguma coisa. Marcelo, isso aí, vamos lá. Só me permite dar um exemplo exatamente do que o Thiago falou. No ano de 1991, um importante astrônomo, Andrew Lyne, da Universidade de Manchester, ele publicou um artigo na Nature, que junto com a Science, a revista mais importante científica do mundo, publicando evidências da descoberta do primeiro exoplaneta da história, ou seja, de um planeta que orbitava uma outra estrela que não o Sol. Isso foi uma efervescência na comunidade científica. Ele foi convidado, né, para dar uma palestra em honra dessa descoberta dele, num congresso, numa grande conferência, e na noite anterior da sua palestra ele estava revendo alguns dados e ele percebeu que ele cometeu um erro. E de que estava errado, que ele não tinha descoberto o exoplaneta. E ele ficou, né, muito mal, obviamente, e na palestra, o que ele vai fazer? Ele abriu confessando, abrindo assim, do erro dele, de que ele cometeu um erro, ele mostrou onde o erro estava e que ele percebeu tardiamente, e veio pedir publicamente desculpa lá para a comunidade científica. E o que aconteceu quando ele acabou a palestra? A plateia inteira levantou e aplaudiu ele de pé. Por quê? Porque eles reconhecem que a questão da honestidade, da humildade, é um dos valores mais importantes para a ciência ou para a prática acadêmica continuar existindo. Então, embora, vamos dizer assim, muitos caiam na tentação da honestidade, há um consenso que esse é um valor que precisa ser valorizado e constituído de maneira sistemática. Certo. Então, Marcelo e Thiago, muito obrigado a cada um de vocês pelo tempo disponibilizado para a gente comentar essas notícias. A gente vai encerrando essa edição do Destaque ABC2 com essa mensagem importante: evite ser o Milli Vanilli da ciência. A fraude não é um processo interessante para a gente alcançar a verdade. Marcelo e Thiago, obrigado pelo tempo de vocês. Não, é um prazer estar aqui presente. Bom. Marcelo, se quiser se despedir também. Querido, sempre um prazer. Um grande abraço. E a você que nos assiste nessa edição do Destaque ABC2, lembre-se sempre, todas as quintas-feiras, estamos aqui no seu canal do YouTube, Cristãos na Ciência, discutindo ciência, fé e tudo aquilo que diz respeito ao diálogo entre essas duas coisas. Até a próxima!